com Porto Digital em Recife, ajudando uma empresa lá da área de Lawtech, que era Courrier Tecnologia. E eu falei, pô, é isso aqui. Isso aqui é legal. Isso aqui junta tecnologia, que é algo que eu gosto, junta educação. Eu começo a entender um pouco sobre o futuro. E aí eu falei, não, é isso que eu vou fazer. E essa questão, eu estava participando de um bate-papo agora com o pessoal da Unemat, o pessoal lá do Rio, e eles me chamam de O Culpado. Esse é o apelido que eu ganhei lá dentro da universidade, porque eu fui treinado para identificar pessoas com potencial de desenvolvimento em ecossistemas regionais. Então, assim, eu ficava rodando o estado e falando assim, pô, essa pessoa aqui, essa professora está desanimada, mas ela tem um potencial absurdo para mobilização, para desenvolvimento de novas tecnologias, para fazer parcerias. E eu fui treinado para fazer isso. Eu fiz isso aqui também no Norte, encontrei muita gente boa que fizeram os SWs, vocês são um exemplo. Eu vejo o Sergiana aí com a Liga das Mulheres, eu vejo o Mauro com o programa de tecnologia da Unemat, eu vejo o Thales fazendo hoje, trabalhando com inteligência artificial. Então, o que eu tentei fazer nesses 3 anos, eu acho que eu dei minha contribuição, era conectar essas pessoas, identificar essas pessoas e dar instrumentos e ferramentas para elas, né? Lá na hora que a gente vai estudar a metodologia da Techstars, né, do Startup Community, de criar esses ambientes, a gente fala que tem o papel do evangelizador. E aqui eles me chamam de o culpado. Eu que ia lá e vendia aquela minha igreja que temos que mudar, não podemos ficar com cabeça baixa, não temos não temos estrutura, mas vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E eu acho que isso é um papel de formiguinha. Como vocês hoje estão nessa primeira geração, vai vir muita gente depois de vocês vão se sentir gratificados daqui a 5 anos, 6 anos, ver que isso está estruturado, com os eventos, com as empresas surgindo, com um novo perfil de profissional. Eu acho que vocês vão olhar para trás e falar assim, nossa, muita gente riu de mim, muita gente achou que eu era maluca, muita gente ficava falando, o que é advogado? Tem que mexer com tecnologia, com Big Data, com jurimetria. Eu, a primeira vez que escutei essa palavra, jurimetria, foi lá em Recife, em 2015. Na época lá, o meu amigo falava assim, cara, eu fui falar de jurimetria, estão olhando para cada meu amigo lá. Hoje, jurimetria é uma coisa que vai virar padrão da profissão. Sim. E eu acho que é esse papel. Pré-requisito, o advogado que não souber trabalhar com isso não vai conseguir atender as expectativas do cliente. E ouso eu fico dizer feliz que de ver algumas vocês, áreas, assim... se não utilizar a jurimetria para fazer uma análise e até uma predição dos possíveis resultados, você pode induzir o seu cliente a erro e você pode minimizar os riscos e principalmente as perdas que ele vai ter. Olha que engraçado, vocês estão falando de jurimetria, nós estamos em 2020. Em 2015, eu escutei falar essa palavra jurimetria, e aí eu conheci um amigo, essa história é muito legal. Eu estava na academia lá, não conhecia, Recife é muito difícil fazer amizade quando você não faz parte das patotas lá. E aí eu fui jogar futebol, e um amigo meu falou assim, olha, eu estou precisando de um estatístico para trabalhar lá na minha empresa. Eu falei, então o que você faz? Não, a gente tem a maior base de dados da área legal do país, junto com a Associação Paulista, a gente tem uma empresa aqui, a gente tem tudo, você imagina, do sistema jurídico, desde 85, estruturado, só que a gente está pensando em como fazer para ganhar dinheiro com isso. E aí nós temos muitos dados, muitas informações, e precisamos de pessoas que transformem isso em negócios, em suporte para os advogados. E aí que começou a minha história lá com esse primeiro contato, mas aí eu descobri que isso nos Estados Unidos é o padrão, que tem a empresa lá, tem a Westlaw, e tem mais algumas empresas vinculadas a grandes grupos corporativos que elas fornecem informação onde você vê o perfil do advogado, o perfil do juiz, a tendência daquela legislação do case nos Estados Unidos em te dar um melhor embasamento para você fazer o pedido da sua ação. Quando eu olhei aqui, eu falei, caraca, que massa isso aqui é um pouco de estatística, econometria, jurimetria aplicado para o dia a dia, para melhorar a performance do tribunal, para melhorar a performance dos advogados, para economizar recurso público. E 5 anos depois, eu vendo vocês lá no post, eu fiquei feliz, muito feliz quando eu vi vocês falando de jurimetria no post. Eu falei, caramba, olha só, uma coisa que era uma maluquice uns anos atrás, a Courrier foi vendida, as outras empresas estão crescendo, as meninas aqui em Sinop já estão falando sobre isso. Olha que mundo Mas diferente. eu posso te falar uma coisa? 2020... Pode. E eu posso te afirmar com toda certeza, muitos advogados nunca ouviram falar em jurimetria. Não sabem como utilizar a jurimetria. A gente ainda está falando de um futuro presente que ainda não se tornou presente para muita gente, porque ainda parece loucura algumas coisas que a gente está falando, que a gente está fazendo.
Eu acho que até por essa questão tradicional do direito, com todo esse dogma, essa liturgia, esse tradicionalismo, diferente de outras áreas, a gente é vanguardista sim em algumas coisas, mas nessa questão de evolução, de usar a tecnologia ao nosso favor, a gente entra num entrave muito grande em que o desconhecido se torna errado. Então, eu acho que né? o grande papel, e até nós, enquanto pesquisadoras, docentes, professoras, advogadas, é justamente permear esse caminho aí e mostrar que realmente isso é possível, que isso traz agilidade, que isso traz tempo, que isso traz economia Segurança. e que a gente pode Muita aplicar segurança. tudo isso ao que a gente faz. A gente testando muitas coisas, e sabemos tudo que existe? Não, porque simplesmente a B2L, que é igual a ABS, né, que é a Associação Brasileira de Legal Tech, ela pulou de 2017 para 50 startups para 300 Legal 300 Techs. startups, sim. Sabe assim? Então, assim, é um negócio e realmente os advogados que hoje têm algumas dores, eles também estão começando a pensar como eu resolvo isso. E isso, essa inquietação que você passou por ela e continua passando, a gente começou a passar por essa inquietação há 3 anos atrás. A gente começou realmente a se perguntar qual que é o nosso papel aqui na instituição? O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo de valor para esse povo que está formando? Porque a gente começou a ver que explicar o direito, peticionar, automação, Google, Sim. N sistema faz isso. O que vai me tornar um profissional único? O que vai me fazer diferente? Qual que é a minha proposta Que de vai valor? marcar a vida desses alunos E com algo assim, que realmente eles levem para a vida. Eu já queria deixar aqui, Feliciano, e vou chamar de Feliciano, porque assim a gente sente realmente essa proximidade, que você teve um papel muito, talvez você sabe disso que a gente já te falou, mas você teve um papel muito, muito especial e realmente um diferencial para nós. A nossa participação no SW, em que a gente te teve como mentor, a gente foi desafiada, a gente foi para um ambiente eu acho que a palavra incerto, é confrontada. Assim. nos sentimos assim super desconfortáveis no início porque não era o ambiente que a gente estava acostumada. E o quanto que a gente aprendeu, o quanto que a gente cresceu. A gente em 2015 fizemos um curso no Tribunal de Mediação, éramos uma, voltamos outra. Depois do nosso primeiro SW, eu posso te falar com toda certeza. Éramos uma, ficamos outra. Olha, me arrepia dizer isso assim, porque... Mas é uma característica de vocês. Como eu disse, eu tinha um professor de filosofia lá na minha época de graduação, que eu fazia um curso externo também. Ele falava assim, tocar o sino. Você vai tocar o sino, as pessoas que são parecidas vão aparecer. Elas vão se aproximar. E uma habilidade muito importante, eu acho que dessas pessoas que participam desse formato de evento, como o SW, é a capacidade de fazer uma autoanálise. E eu estou conversando com muitos RHs aí de empresas, eles falam que uma coisa que eles buscam na hora de analisar soft skill é a capacidade da pessoa fazer autoanálise, da pessoa se desconstruir. É muito fácil você ter um papel, um título, né, de mestre, de doutor, tem 3 aqui guardado, e ficar se escondendo atrás daquilo. Tá? Eu até brinco, na hora que eu vou apresentar, hoje eu nem lembro mais dos meus títulos acadêmicos, eles são importantes, claro que são importantes, mas não é isso que vai me definir como profissional, porque a gente está numa situação de mudanças, e identificar pessoas que querem descer do pedestal, e ainda vocês falaram que vocês estão numa área que tem muita liturgia, que o ego ainda é muito inflado, é uma característica de busca de conhecimento e de crescimento. Você pode pegar as ferramentas tecnológicas, as mudanças demográficas e falar assim, é como se fosse um trem, né? O trem está vindo num trilho e você está no meio do trilho parado. Você pode falar assim, opa, ou eu faço alguma coisa e saio do trilho, vou aceitar que tem alguma coisa que vai me atropelar e vou tentar lidar com essa nova situação, ou fingir, como muitas pessoas fazem, virar o rosto e esperar o trilho atropelar. E sabe por que eu quis fazer isso em Sinop em 2017, principalmente a SW? Porque eu ficava viajando, eu ia para São Paulo, ia para os Estados Unidos, ia para os eventos, comecei a fazer as formações da Google, da Techstars, e aí eu falava assim, caramba, o mundo está atravessado, as demandas são diferentes, as contratações profissionais são diferentes, e o meu povo lá, falava assim, o meu povo lá da minha cidade, lá, eu até falava isso pro pessoal dos RHs, lá, falava assim, o pessoal lá de 150 mil habitantes da minha cidade estão desconectados do universo. A gente está discutindo lá em Recife, lá, um negócio bombando, lá em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo, todo mundo discutindo, ensinar Python para as crianças, ensinando sobre modelo de negócio, ensinando um Canvas, que é uma coisa básica.
Básica. O pessoal tá aprendendo um negócio lá que ninguém usa. Eu falei assim, eu tinha essa sensação de desconexão. Até quando eu conversei muito com a CDL na época, eu falava assim, olha, nós temos que plugar nossa cidade no mundo. A gente fica olhando pra gente, a gente tem que mudar o parâmetro, e é aí que vem a história. Você ficar olhando pro seu parâmetro lateral, você vai achar que você tá bem, porque seu parâmetro é muito baixo. Na hora que você vai para uma primeira convenção e começa a ver as pessoas assim, peraí, vocês estão fazendo busca de jurisprudência na mão? Vocês não conhecem o Ross? Você não conhece isso? Em vez de fazer isso, vocês estão fazendo... Você não olha o perfil do juiz para ver qual que é a melhor forma de abordar o juiz na petição. Aí quando você começa a ver isso, você fala assim, peraí, será que eu vou sobreviver quando abrir uma filial dessa em Cuiabá? Quando a IBM vir com uma ferramenta nova para o negócio? Então, eu acho que o papel de vocês é fundamental, principalmente na formação dos alunos, para colocar eles dentro do mundo real, tá? Às vezes a gente sair da bolha, né? Assim, sair daquela bolha E aí cada coisa que vocês testam, eu fico acompanhando, assim, eu comento muito pouco em rede social para evitar discussões, eu não gosto de gastar muito tempo em debates, mas eu fico muito feliz quando eu vejo ferramentas, você mostrando uma ferramenta de um drive, tá? Ou ensinando para um advogado, olha, como é que você analisa, como é que você organiza os seus arquivos, como é que você pode fazer uma busca de informação de forma mais adequada, como é que eu posso usar uma ferramenta que otimiza tempo, otimização de tempo. E acho que o papel de vocês é fundamental. Os alunos de vocês, olha, vocês vão conseguir pelo menos respirar e sobreviver daqui 10 anos. Porque eu vejo em muitas áreas, muitas profissões, que a gente está formando uma pessoa para um negócio que já não existe. É isso. E às vezes... Por isso que eu agradeço vocês, tá? Essa inovação, essa tecnologia, às vezes ela pode sim vir de algo mirabolante, como a jurimetria, que já não é tão nova assim, mas às vezes ela pode vir de uma ferramenta muito simples, muito básica, que em regra não é jurídica. Às vezes é uma ferramenta do computador, uma ferramenta de armazenamento, uma ferramenta, uma planilha onde eu consigo visualizar todo o meu modelo de negócio. E aí a gente percebeu muito que, como 5 anos de faculdade você passa ouvindo que lá no Estatuto da Advocacia você precisa entender que a sua profissão não é mercantil, que a advocacia não é mercantilizadora, que isso é infração ética, que não sei o que, não sei o que. Parece que você esquece que você faz parte de um mundo de comércio. Parece que você esquece que você presta um serviço no âmbito comercial e que você precisa ter modelo de negócio e que você precisa pensar em gestão e que seu estagiário é seu funcionário, e aí? E que você precisa lidar com pessoas, e que você não pode pegar os seus honorários lá, os 20, 30 mil que você recebeu de entrada e sair dando entrada no carro novo, porque no final do mês você vai ter contas para pagar. E vai chegar em dezembro, janeiro, o fórum vai estar em recesso. E daí vai virar aquela lamúria e lamentações, né? Aquele muro de lamúrias e lamentações dos grupos de WhatsApp e Facebook, porque é o seguinte, o fórum está fechado, que não vem cliente. Gente, desde que o mundo é mundo, não vem cliente nessa época, a não ser que você advogue no âmbito criminal e veja lá a questão dos flagrantes. Mas se não, não vem. Então, assim, vamos acordar, já passou da época de nós termos uma organização financeira para esse período. Né? Então, às vezes é coisa assim, tão simples que você pode agregar, que você pode abrir os olhos e que você pode realmente mudar a sua advocacia. Porque aí você não vai mais sofrer contratações, sabe? No desespero. Sim, sim. Não vai pegar coisas que você não tem o know-how para fazer, mas porque você está com o boleto vencendo hoje, então você tem que fechar aquele contrato. Não, você vai tomar decisões pensadas, racionais, levando em consideração a sua qualidade de vida, o seu objetivo, o seu propósito, o seu tempo. Então, assim, é muito que eu falo pra Cid, às vezes a gente fala coisa tão simples, mas eu vejo que o simples faz tanto sentido, eu falo, não, então é por aí o caminho. O negócio o nosso propósito é essa questão de mudar esse mindset e dar dicas práticas. Beleza, você está falando de um negócio de outro mundo, mas como fazer? Aonde eu vou? Qual é o site? O que eu faço? Qual é a ferramenta? Então, isso faz muito sentido para nós, né? E agora, até a pergunta que eu vou fazer para vocês a nossa vida virou de cabeça para baixo. E muita gente tem resistência, né? Na educação, vocês sabem, né? Vocês são professoras, a resistência de assim, nossa, vão roubar meu emprego. Mas a gente está numa crise, a gente chama de choque exógeno. Aí me fala, é isso que eu quero perguntar para vocês. Quem tá se adaptando mais rápido? Quem está se adaptando melhor com as ferramentas? Aquela pessoa travada, né? Tem até o livro famoso do Nassim Taleb lá, O Antifrágil. Tá até com ele aqui atrás, estava falando isso com os alunos recentemente. Tem pessoas que se adaptam rápido agora, têm facilidade, têm capacidade de aprender, porque a gente está num processo de reaprendizado. E a pergunta que eu falo para vocês, quem está se adaptando melhor nesse momento? Aquela pessoa tradicional, travada, ou essa pessoa que estava mais aberta, novas ferramentas? Por exemplo, a gente está fazendo hoje uns bate-papo por conferências, estão atendendo clientes por Zoom, por Meet, por ferramentas novas. Então, assim, usando as nuvens, conectando todo mundo. É fantástico isso.
E essa é a pergunta que eu queria falar para vocês. Como é que vocês olham os alunos de vocês assim, nossa, a gente já estava meio que indo por esse caminho e agora isso facilitou nossa vida nessa pandemia? Isso, na verdade, veio mostrar que o que a gente está falando não é loucura e não é algo tão distante. E aí, realmente, quem está mais preparado já tinha um conhecimento, já tinha ouvido falar, acaba se adaptando melhor. E às vezes a gente vê numa simples reunião a dificuldade que as pessoas têm em achar o botão onde liga o áudio, onde liga a câmera, que é uma coisa simples numa reunião e a pessoa não consegue localizar, ao ponto de você ter que fazer uma ligação pelo vídeo do WhatsApp, porque a pessoa não consegue abrir o link da reunião para conversar com você. E aí a gente chega num ponto, não vai retroceder, só vai acelerar. O que a gente está vivendo agora, que aí pode ser calculado em 5, 10 anos já, trazendo a transformação que ocorreu há mais de 20 anos atrás, né? E aí surgimento da internet, 50 então, mas agora só está acelerando. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, que eu acho que as pessoas confundem muito o que é tecnologia com o que é inovação. E aí quando a gente fala desses dois assuntos, porque vocês são super tecnológicas, ou vocês são super inovadoras, ou você é super inovador. Qual que é? Eu gostaria que você... Porque assim, ó, a gente tá com aluno, advogado, a gente tá com bastante gente aqui. A live vai ficar salva, vai para o YouTube. Então, muita gente vai ter acesso a esse conteúdo de valor. Com uma pessoa que realmente, gente, tem uma expertise e um know-how para falar sobre isso. O que é? Qual que é essa diferença? Porque as pessoas, quando chegam nesse pilar tecnologia, inovação, pensa que eu tenho que gastar muito dinheiro, tenho que fazer megas cursos para eu ser uma pessoa diferente. E às vezes não, a resposta talvez não é bem por aí. Explica pra gente. Deixa eu explicar assim, basicamente. As pessoas confundem mesmo, né? Inovação é quando você melhora um processo, por exemplo, uma aula. Aula, às vezes você é o professor com giz. Mas você pode ter formas inovadoras. Por exemplo, uma forma inovadora. Olha a minha forma inovadora de aula, depois que eu fiz um curso no INSPER lá, relacionado a design de programas de educação. A minha aula mudou de uma forma inovadora. Eu escuto os alunos. Inovação aí, é um processo. É um processo. Não, eu escuto. Eu comecei a perceber que quanto mais eles falam, é melhor para o aprendizado. Porque agora eu aprendi a fazer uma melhor avaliação de aprendizagem e mudei a dinâmica. Em vez de eu ficar falando que nem um papagaio, porque destrói minha garganta também, eu percebo que eles dando os exemplos do dia a dia é muito melhor para a fixação da memória de longo prazo. Isso é uma inovação. Então, inovação está muito com você mudar, você falou de mudar o mindset, mas de mudar uma prática usando ferramentas tecnológicas ou não. Então, às vezes eu tenho um processo da minha empresa, por exemplo, você estava falando ali, como é que eu trato o meu estagiário? Se você, às vezes, muda o trato com o seu estagiário, ou a forma como você aborda o seu cliente, é uma inovação. Tá? Então, inovação é estar aberto para testar. E uma coisa que é básico assim, nesse ambiente que a gente vive de inovação é teste, teste, teste. Não tem verdade concebida. Eu li no livro que se eu fizer assim vai funcionar. Não é assim que funcionam as coisas. E só para dar um exemplo, como que eu faço minhas inovações na área educacional, eu vou fazer um novo curso no EAD da Unemat. A Unemat vai estar experimentando cursos EAD a partir agora do dia 10 de agosto. O que eu fiz? Eu aprendi em SW. Eu chamei 6 alunos, fiz um bate-papo no Zoom e falei assim, olha, eu tô com essas ideias, o que vocês acham? Eu fiz um teste de conceito, vou fazer um formato de aula de 30 minutos e um de 10 minutos e vou mandar para eles e falar assim, e aí, o que vocês acharam da minha inovação? Isso é uma inovação. Quando eu vou para tecnologia está muito relacionado, meu amigo engenheiro Tadeu, ele falava assim, que está muito relacionado à técnica, às vezes ao uso de um equipamento, uma mudança de um padrão de sequência técnica. Então, por exemplo, eu usava o Google Drive, agora estou mudando para um iCloud. Eu estou mudando, às vezes, uma técnica de armazenamento. E as pessoas correlacionam a tecnologia com ferramentas tecnológicas. E às vezes não. Por exemplo, uma técnica. Antes eu gravava usando a minha tecnologia, era a minha mão, o celular. Tá? Então, a minha técnica não era ótima, não otimizava, porque eu ficava com cãibra depois de 20 minutos. Agora não, eu tenho um tripé. Eu mudei a ferramenta. Eu estou usando uma ferramenta simples, que é um tripé. Por exemplo, a luz era péssima, ainda está péssima, mas olha só para mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma luz agora aqui de LED. Tá? Isso é tecnologia. Então, isso é tecnologia. As pessoas acham que tecnologia é eu saber mexer com software, saber mexer com programar, hardware, vou precisar programar agora. Não. Eu acho que a questão da inovação está muito mais aqui
nas pessoas, de as pessoas aceitarem que elas podem melhorar, que elas têm que ouvir, que elas têm que testar e que aquelas verdades pré-concebidas não existem, tá? Então é questão de teste. Até uma coisa muito interessante, eu acho que eu perguntava para minha esposa, falei assim, mas vocês não aprendem lá na faculdade como que lida com o cliente, como que negocia, como que entende a demanda dele, como que você testa possibilidades de soluções? Ela falava assim, ninguém ensina isso num curso de Direito. Eu falei, ué, mas isso é uma forma que... Hoje a gente vê nos cursos de Design Thinking, de criação de soluções, é uma coisa que teria que ser ensinada, acho que para todo mundo de forma geral. Ficou clara essa diferença? Inovação e tecnologia? Enrolou o até Google um Drive é uma rapor tecnologia. aqui. Super! O Google Drive é uma muito tecnologia. legal. É muito legal, porque quando a gente gosta de falar sobre transformação digital na advocacia, e aí a gente fala de cultura, de ferramentas, de mercado, de modelagem de negócio. Às vezes, a gente vai trazer algumas coisas que são super diferentes, vamos falar sobre algumas ferramentas tecnológicas, mas a gente traz coisas muito simples, que às vezes já até ouviram falar, já viram alguém fazendo em outra área, e nunca pensaram naquela possibilidade dentro do escritório. E o que muda realmente tudo é o foco no cliente. A gente hoje vive, né, esse modelo de negócio onde que a jornada do cliente, a experiência do cliente, o sucesso do cliente é o que vai determinar como nós vamos oferecer o nosso produto ou o nosso serviço. E eu sou a pessoa que gosto muito de validar, e agora o pessoal aqui no escritório está brincando, que agora é o escritório do futuro. Não te contei isso? Time que legal. Futuro. Isso é muito legal. É o time do futuro. E a gente aprendeu que a minha estagiária, ela vê coisas que eu não vejo. Eu preciso ouvir ela. Ela faz parte do time. Quanto mais eu ouço ela, eu ouço quem limpa. Todo mundo tem algo valioso que encontra nesse processo que é cheio de procedimento, coisas que a gente vai melhorar. O cafezinho do cliente na recepção, o apertar a mão dele, o olhar no olho e perguntar como que tá a esposa, que você sabe o nome, ou o filho que está estudando longe, isso vai fazer com que o cliente sinta uma experiência e ele se conecte com você, porque aí a gente comece a fazer a diferença de valor e de preço. Não importa se o meu preço é mais caro, mas o meu valor, ele está sendo entregue ao meu cliente. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender muita coisa. E aí que você entende que a concorrência ela é muito relativa. Que os números de nós sermos a maior população de advogados do mundo, de nós sermos uma cidade onde nós temos um contingente muito grande de advogados, ele é muito relativo. Porque você entrega um valor e você tem a segurança de que você pode cobrar um preço maior porque você tem valor agregado. Perfeito. Né? Porque você realmente entrega algo. E sabe que nesse meio todo ali, eu acho que, não sei se nas outras áreas, mas o que a gente percebe muito no ambiente jurídico é justamente por causa desses dogmas, por causa dessa cultura muito enraizada, dessa questão do ego que envolve também, é o medo de errar. Então, as pessoas querem continuar no patamar e não querem se abaixar e reconhecer que talvez essa forma que sempre praticou não é a melhor. Então, eu nem vou tentar outra, porque essa aqui deu certo até agora. Só que esse até agora pode não dar certo amanhã. E aí, isso a gente teve uma experiência no SW, assim, ó, que eu falo que Deus preparou 4 pivotagens. 4 foi uma, não, gente. A gente pivotou 4 Choramos, vezes. A gente chorou de um jeito. Vocês são daquelas que choram na SW e ficam lá chorando. Aí o mentor... Você não tá entendendo. Quem foi o mentor que foi lá recuperar vocês? A gente se despiu do nosso papel. Completamente. A gente Ninguém sabia que a gente era advogada lá, não. A gente chegou no SW, professora e advogada, e ali da porta, quando a gente pegou a nossa camiseta e o nosso crachá, a gente percebeu que nós não sabíamos nada. Nós não éramos ninguém. Que nós não lugar. sabíamos nada e que nós estávamos ali para ter, tipo, uma grande experiência. Então, essa bagagem emocional foi estrutural e principalmente de negócio, de que tem pessoas que passam uma vida inteira com uma ideia de que, poxa, eu poderia ser empresário. Mas, no final de semana você monta uma empresa, você vende, você compra. Você fale, daí você monta outra, aí você fale de novo. E aí você vai, e assim, ó, e a humildade, o que você precisa ter para chegar no outro e falar, olha, eu tô com essa ideia. Responde para mim, deixa eu trocar uma ideia com você. Gente, isso no nosso ambiente jurídico, isso é muito raro. Você chegar no seu colega e fazer isso é muito raro. Então, assim, eu falo que foi uma desconstrução, que a gente chegou no momento que a nossa equipe estávamos cada um num canto, chorando, querendo desistir, indo embora. A sensação do fracasso de um jeito na gente. Fundo do poço. Fundo do poço total.
E aí, assim, é muito legal também esses eventos, porque você tem tanta mentoria e cada mentor tem uma postura, um comportamento diferente. Você vê que tem mentores mais preparados para ação, outros que são mais para o questionamento, outros que são mais para o amor, para aquele abraçar no momento necessário. E essa diferenciação de cada mentor, essa multidisciplinaridade nas mentorias, isso faz toda a diferença. E aí nós tivemos, né, a Lígia, que foi a grande mentora do abraço naquele momento, que chegou para nós e ela conseguiu fazer a gente enxergar o que unia a nossa equipe. O que fez aquelas 7 cabeças pensantes escolherem a mesma ideia. Porque para nós era um negócio completamente estratégico. Eu escolhi porque eu achei que essa ideia era melhor. Não, não é. Existia um liame entre nós que nós não víamos. E quando a gente conseguiu entender isso, foi a bola da vez, foi a virada do jogo, foi aquele momento em que no domingo, meio-dia, a gente reinventou, refez, testou pelas redes sociais, por telefone. Eu liguei para tanta gente, fui tão sem vergonha, pra gente que eu jamais pegaria o telefone para ligar. Não, pessoas assim que eu respeito muito, que eu admiro muito, eu jamais teria coragem de ligar. De falar pro meu esposo, consegue o telefone do fulano pra mim. Mas você vai ligar pra ele? Eu preciso ligar pra ele. E assim, com toda a humildade, eu falo assim, fulano, que é a Maiara, eu sou advogada, mas eu tô participando de um projeto. Eu precisava de 5 minutos pra conversar com você. Você pode, meu? Cara, foi assim. Então eu falo que foi uma desconstrução legal. Pessoal, sabe? Então não tem como você sair de uma experiência dessa e você só vive isso se você se entrega. Porque se você for com barreira, se você for com seus dogmas, se você for no salto, se você for realmente achando que ali não é o seu ambiente, que você não tem nada para aprender, e isso foi o maior aprendizado da vida, que todo mundo tem algo a aprender e todo mundo tem algo a ensinar. A gente leva isso todos os dias, a gente fala em todas as aulas para os alunos, sabe? O seu comentário não é bobo, a sua pergunta não é boba, e eu, professora, posso aprender com a sua pergunta, porque você perguntando me faz repensar a forma que eu expliquei, se eu preciso mudar alguma coisa, reaprender algo em mim, sabe? E aí, tudo isso fez com que saísse outra Maiara, outra Cíntia de lá. E foi um grande marco, assim, da nossa jornada, das advogadas do futuro. A gente encontrou o nosso propósito. O SW fez a gente encontrar o nosso propósito real, assim. Porque a gente tava, é um muro fora da faculdade, vamos ensinar gestão, vamos ensinar negócio, vamos ensinar fechamento de contrato, vamos ensinar... Mas sem muito norte. E a gente entendeu exatamente qual é o nosso propósito, o que nós temos que fazer e o que move a gente. Por que nós estamos na docência? Por que a gente ama estar lá, mesmo com todas as agruras que tem, e a gente não quer sair de lá? O que prende a gente nisso tudo, sabe? Então, legal. Vocês acharam o legado de vocês, né? Acharam o legado de vocês. Foi massa demais. Tô lembrando 2 coisas agora. Você falou de SW. SW é uma frase que o professor um dia me disse na SW Sorrir. Ele falou assim, olha, a sensação é que o programa ele é formatado para destravar as pessoas. Muita gente tem umas neuras assim, não posso ir. Você dá uma destravada mesmo, você destrava. Isso eu acho que é natural, todo mundo que participa do programa tem essa sensação de, puxa, por que eu fiquei pensando tanto e nunca testei essa minha ideia que eu achava que era legal? E vocês falando como que é essa questão de travar, eu fui pro meu primeiro, que foi de Cuiabá, o SW Cuiabá, eu lembro assim uma coisa marcante para mim, que eu tinha que fazer meu primeiro pitch. E eu fiz meu primeiro pitch, aquele pré-pitch, e você sabe que da metodologia, um dia vocês vão aprender metodologia, tem os papéis dos mentores. Tem mentor que identifica pessoas com ego acima da média. Sim. Então, o papel desse mentor, e tem uns amigos meus que adoram fazer isso. É dar porrada, rapaz. É ir lá e desconstruir. Fazer a pessoa se sentir, se reavaliar ali na frente de muitas pessoas, desconstruir o ego. Essa é uma coisa muito ruim. E tem aqueles mentores que ali já faz muito bem esse papel, que é de recuperar pessoas que estão devastadas ali pelos fracassos. Só que você, depois de 2 dias, depois de umas 40 horas, você começa a entender que aquilo faz parte. A nossa cultura nos treinou muito para evitar o erro, evitar o fracasso. E a gente percebe que isso é da forma que não era a forma correta. Hoje a gente percebe que quanto mais você testa rápido, você erra menos. Você gasta mais energia com um direcionamento para a sua vida, para o seu trabalho, para os seus produtos de uma forma mais assertiva. Porque você está testando, descobre os erros, joga eles fora, e acaba testando e gastando a sua energia com aquelas coisas que você vai ver mais futuro. Então isso para mim foi um aprendizado. Lá no doutorado, o meu orientador, a sociedade falou que eu fiquei traumatizado, foi uma pessoa que mais me apertou na minha vida, eu acho. Eu sou muito grato a ele por esse período que eu convivi. Mas era assim, para ter uma ideia para um artigo, era 40 ideias que eu levava lá e ficava assim, próxima. Aí às vezes eu gastava 3 meses da minha vida fazendo um teste, fazia o experimento lá, usando os dados,
Ele olhava assim, ah, legal, mas não ficou bom. Próxima. E você começa a aprender que aquilo ali é um treinamento para desenvolvimento de resiliência, para você treinar disciplina, para treinar foco. Então, assim, essa fase de reconstrução que vocês tiveram, de desconstruir, de chorar. Imagina, duas professoras, advogadas, de repente num cantinho, disputando um evento com um monte de adolescente, indo bem, e vocês lá chorando. É uma desconstrução que você, quando você aceita aquilo, você percebe o quanto que você precisava aprender, o quanto que você evoluiu como pessoa e o quanto você está fazendo bem para outras pessoas hoje em dia. Eu acho que isso é uma coisa fantástica que a gente tem que continuar levando à frente. Mas eu agora deixo fazer pergunta de novo. Eu gosto de perguntas. Vocês são professores e já devem ter passado por situações inusitadas na sala de aula, quando vocês querem trazer alguma inovação. Vocês lembram alguma inovação assim que os alunos ficaram olhando para vocês assim, nossa, essas mulheres são loucas? Por que elas estão querendo ensinar isso no curso de Direito, entendeu? Vocês podem contar um caso desse, que eu gosto dessas histórias. A gente propôs aos nossos alunos para nós irmos a Cuiabá, numa visita guiada ao Tribunal de Justiça. Nós fizemos isso 3 vezes, mas eu lembro muito claro a primeira vez que nós propusemos aos nossos alunos assim. Foi a coisa mais maluca que eles acharam que eles fossem ouvir. E assim, uma visita? Uma visita a Cuiabá. Tínhamos que sair 3 horas da manhã daqui. De madrugada, bate 3 horas volta. da manhã, bate e volta, para ir voltar no mesmo dia. 3 horas da manhã daqui para chegarmos às 10 em Cuiabá, para meio-dia estarmos no tribunal, ficarmos em visita guiada até às 6, só jantar e voltar, sem tomar banho, sem nada. Do jeito que você sai de manhã, tem que sair pronto, maquiar, 3 horas da manhã, entendeu? Tipo, pronto. E aí eu falei assim, gente, vamos levar caixa térmica, vamos levar várias garrafas de café, de chá, de água, porque assim, nós estamos com o nosso tempo contado e a gente sabia que não tinha como dormir lá, porque era muita responsabilidade para nós e também um custo muito alto, oneroso para os alunos, porque a gente tinha que tirar do bolso. E a instituição falou assim, olha, você quer fazer, você faz, mas você tá ciente da responsabilidade. Contrata em nosso nome da locação do ônibus. Olha, nossa. assim, ó, foi a coisa mais maluca que a gente já fez, assim, sabe? Contrata em nosso ônibus, coletar dinheiro de todo mundo, contar. Claro que faltou, tivemos que tirar dinheiro do bolso. Na hora, 2 deram para trás, 2 alunos não apareceram, sabe? E aí, assim, a gente foi, aqueles meninos com uma cara assim, tipo, o que essas loucas estão fazendo? A gente tinha 120 alunos do noturno e tinha quase 100 alunos do matutino e quase não fechamos um ônibus. Assim, a gente tinha uma expectativa de irmos com 3 ônibus, porque a gente tinha mais de 300, quase 300 alunos, 260, 270 de alunos naquele semestre, das nossa disciplina. Falei, gente, vai dar 3 ônibus, Cíntia, fica tranquilo, vamos fechar um só, mas a gente vai ter que pedir excedente, daí o excedente é mais barato. Quase não fechamos um ônibus. No dia, 3 pessoas faltaram e a gente teve que bancar a passagem dela, porque o contrato estava no nosso nome e tudo. E aí, aqueles meninos que foram, eles foram num desânimo, tipo assim, o que essas loucas estão fazendo com a gente? Eu vou só pra ver. Não, eu vou só pra ver. E daí, o que aconteceu? O ar não funcionou. O carro era 5 estrelas, o ar não funcionou. O ar não funcionou. Aí, pra mostrar assim, não, que nós estamos aqui, assim, ó, é no bom e é no ruim, nós vamos desse jeito. Beleza. Fui de pé, de Sinop a Cuiabá, cantando com esses meninos, gritando, nossa, fazendo zoeira, bagunça, entendeu? E não deixando ninguém dormir. E daí chegou lá e disse assim, professora, quem é você? Eu não conhecia essa professora Nayara, não. Toda formal, toda elegante, falando difícil, ensinando peticionar, ensinando como protocolo. E de repente, você, tipo, tá parecendo uma adolescente. Falei, gente, é uma viagem de vida. É uma viagem de vida. Deus proporciona os momentos e nós já participamos de eventos que nos desconstruímos e nós vamos nos desconstruir aqui. E descemos todo mundo do tribunal, fizemos uma visita guiada assim que foi maravilhosa, uma imersão dentro do direito, dentro do Poder Judiciário, dentro da segunda instância, coisa que às vezes o estágio, o trabalho não nos proporciona. E o aluno termina a graduação de Direito sem ter uma experiência real de um julgamento, real do que acontece nos bastidores, de como é o trato com os servidores na segunda instância e tudo mais. Mal e mal, assim, ó, foi meia hora contada no relógio no Shopping Pantanal, ó, entrar, comer e voltar. Não quero 8 horas, todo mundo aqui. 8 horas, tudo bonitinho, enfileiradinho, assim, ó, tudo bonitinho. E aí, quando a gente foi fazer feedback no retorno, né, pra gente poder dormir e voltar, a gente ouviu cada coisa e falou assim, caramba, assim, ó, eu nem pensei que uma coisa tão doida da nossa cabeça pudesse gerar tantos frutos, assim. Deles falando cada coisa pra nós, assim, professora, eu tava assim, meu, pé no saco mesmo, 3 horas da manhã, você não deixando a gente dormir, deu 5 horas, você não deixava a gente dormir, começava a cantar Sandy Júnior e começava não sei o quê.
Professora, mas é o seguinte, eu te agradeço, porque, assim, eu nunca mais vou reclamar de nada. Professora, você passou calor com a gente, você tava aqui, ó, derretendo a maquiagem, entendeu? Aqui junto com a gente. Então, assim, eu acho que aquilo me marcou muito, de como, às vezes, você ter uma ideia, não ser apoiado, porque de 300 alunos, mal e mal conseguimos fazer um ônibus, mas persistir na ideia pode te trazer resultados, assim, inigualáveis. Na segunda vez que a gente foi, toda vez tem história, né? Toda vez a gente fala que nunca mais vai fazer. Na segunda vez que a gente propôs, então foi um ônibus e uma van. Aí choveu dentro do ônibus. Nossa. Choveu. Molhou roupa de aluno, o aluno chegou encharcado em Cuiabá. E aí, assim, nós poderíamos ir na van. Na van tava confortável, quem tava na van tava dormindo, não tava ouvindo as doidas cantar. Então tava tudo tranquilo, sabe? Mas não, então se é pra sofrer, nós vamos sofrer juntos. Então vamos lá desde o começo. E aí no final, a gente contou moeda para terminar de pagar o motorista. Moedas. Porque também teve uma aluna que se acidentou indo para a caravana, enfim. E assim, são experiências tão fortes, sabe? E aí você vê que você desenvolve nos alunos um senso de colaboração, de compartilhamento, que um tava faltando moedas para pagar, o outro, não, daqui, ó, tá aqui R$ 20, tá aqui, gente, ó, fulano não veio, nós vamos ter que arcar com a passagem dele, hoje eu e a professora assim, estamos apertados, e aí? Não, prof, eu dou 5 a mais, outro dá 5, eu dou 5, então assim, você vê um movimento que não era o idealizado, mas um movimento de transformação, sabe? E aí a gente vê que muitas coisas fora do direito é o que faz a gente ter sucesso dentro do direito. O grande objetivo, que às vezes assim, mas o que uma viagem é inovadora? Mas a viagem era para proporcionar um momento de imersão para eles. Porque hoje a gente sabe que um mentor, uma imersão, isso pode ser uma virada de chave para muitas pessoas. Porque às vezes a gente fica ouvindo que, lá faz assim, mas você ir. E quando a gente saía do tribunal e que a gente olhava nos olhos dos nossos alunos, alguns emocionados, chorando, ou tipo assim, professora, deixa eu contar a minha história, assim, eu nunca imaginei vir nesse lugar. Professora, eu nunca vi um desembargador, eu e nunca assim, vi um juiz, e é um projeto sabe? do tribunal. Posso encostar nele, assim? Sabe? Tratando com muito amor, com muito respeito, e em diversos momentos nós também nos sentimos desafiadas, tanto que na nossa primeira viagem, nós não sabíamos que nós tínhamos que fazer uma apresentação para o presidente do tribunal. E é aquele negócio, quem sabe faz ao vivo. Filho, não se preparou, você vai fazer na hora. E aí chegamos lá com os alunos, o coordenador do projeto falou assim, qual das duas que vai falar com o desembargador agora na frente de todo mundo e toda outra desembargadora, todo mundo lá, entendeu? Não que não seja algo que a gente não esteja acostumada, mas a gente não foi preparada para isso. E aí eu lembro que teve uma coisa que me marcou bastante, e a gente falou, eu e a Maiara, aí o desembargador olhou e falou assim, bem se vê, nasceram para ser advogadas e professoras. E aí, não pelo elogio, mas pelo desafio, porque nós também ficamos vulneráveis. A gente se deixa se fazer vulneráveis em muitas situações, porque é o que acontece na nossa vida prática e real todos os dias. Então, e todos os outros eventos, filme com direito, desenho explicando direito, música explicando direito. A música foi uma outra experiência. Parece assim, também. E assim, somos criticadas? Somos, mas a gente sabe a semente e o valor que a gente realmente está fazendo com isso, porque tem um propósito por detrás disso. Quando a gente participou do SW e que a gente descobriu o que nos unia, é esse amor em transformar, em ensinar, em compartilhar. Então, isso realmente faz a gente, às vezes, aguentar os desafios que vêm, os nãos que a gente toma, e é não todo dia. Mas um não a gente toma aqui e a gente está criando uma outra oportunidade ali e aprendendo com isso. Então, quando a gente se propõe a falar de experiência para alguém, de prática, é algo que a gente ainda está no caminho. A gente não tem hoje aquele nível que você chega e fala, agora eu não tenho mais nada a aprender. O que eu aprendi ontem, hoje eu vou desconstruir um pouquinho e que bom. Que bom que a gente muda, que bom que a gente evolui e que bom que a gente está podendo passar isso para os nossos alunos e hoje para tantas pessoas através da internet que realmente conseguiram enxergar nesse projeto maluco de duas professoras falando de direito, ética, prática, cantando, inovação. Entendeu? É um novo direito. E no ambiente de startup, a gente achou muito estranho quando a gente chegou
e que alguém falava assim, não, mas eu vou falar a minha ideia, e daí se o outro pegar a minha ideia não tem problema. E aí você fala assim, meu Deus, como pode? E aí sabe o que a gente fez? A gente trouxe isso para dentro do direito. Então, a gente aprendeu e a gente aprende muita coisa, e algumas frases, assim, elas ficaram marteladas porque elas foram internalizadas na gente. Esse compartilhar verdadeiro, a gente sente isso. E se tem uma experiência, pessoal, que assim, que vocês, se tiverem oportunidade, passem, façam SW, façam um hackathon, façam um programa de imersão. Depois dos SWs, a gente teve a possibilidade de ajudar a organizar um hackathon, Global Legal Hackathon, que é o maior evento de tecnologia jurídico. E isso graças a nossas experiências e desconstruções que a gente viveu no SW. Então, a gente conseguiu fazer o Rogério, né? Nosso amigo querido Rogério estava lá como mentor. E as pessoas realmente se conectam. Pessoas que têm aí esse propósito, realmente, elas acabam se conectando, a gente se ajuda, a gente compartilha e todo mundo cresce. Aqui a gente aprende que não tem problema se o outro tá fazendo, tá brilhando. Cara, que legal para você. Você tá crescendo, tá contribuindo com a comunidade. Eu também vou ser beneficiado com isso de alguma forma. Então a gente realmente vive e acredita nisso. Todos os dias. E vocês estão fazendo um papel que eu acho primordial de um professor, que eu sempre falo isso para meus alunos, que é ampliar os horizontes dele, ampliar as opções. Esses alunos que vocês citam, eu lembro, esse negócio de levar aluno para Cuiabá é muito engraçado, né? Que eu lembro uma vez quando eu levei os alunos, que eles começaram a tirar foto da escada rolante, né? Porque não tinha escada rolante aqui em Sinop. É verdade, mas para mim era uma coisa básica, né? Nossa, uma escada rolante. Mas para eles, assim, eu lembro de duas meninas assim, daqui de Sorriso, que elas ficavam assim, nossa... E agora, quem vai primeiro? Aí uma tinha medo de ir na escada rolante, que ela assim, eu falei assim, caramba, elas não sabem o que é um shopping, nunca viram um shopping na vida, não sabem o que é um banco de investimento, nunca viram uma empresa de uma multinacional. E acho que ampliar os horizontes dos alunos, eu acho que é o essencial como papel do professor. A gente fala muito de tecnologia, mas tem coisas que você disse que são extremamente importantes, a conexão, essas relações, a importância de você ter uma rede de contatos, de aprender coisas fora da área, porque tem áreas que é muito difícil isso. Tem gente que acha que assim, não, eu tenho uma carteirinha de um determinado conselho, eu só falo com gente desse conselho. E vocês acabam aprendendo isso também, né? Que às vezes a solução para a sua área está em outra área. Tá fora. E eu gosto de... eu gosto de citar assim, uns exemplos que eu acho fantástico. Por exemplo, vocês conheceram, não sei se o Guto Ferreira foi da SW de vocês. Foi. Sim. Querido Guto. Nos apresentou uma pessoa que hoje é nossa amiga, que é a Carol do Linkley. Conexões. Foi o Guto que criou essa conexão pra gente. Foi muito legal. O Guto, eu conheci o Guto, ele foi mentor acho que, dos 3 eventos que eu era participante. Acho que depois de uns 3 anos que eu descobri que o Guto era jornalista. Eu ficava assim, pô, o cara é presidente da BDI, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, conhece uma porrada de gente, manja de tecnologia, manja de economia. Aí um dia que eu fui perguntar, Guto, o que você fez na sua graduação? Aí o Guto falou assim, não, eu sou jornalista de formação. Isso tudo que você aprendeu, eu falei assim, foi experiência, foi conexão, foi contato, foi participar de atividades. E uma coisa que ficou clara para mim, que tecnologia, a gente fala muito de tecnologia, mas essas experiências que são marcantes, vocês lembram delas, perguntar para os seus alunos, eu vi eles comentando aqui, eles lembram dessas experiências. E uma coisa que eu aprendi, foi um aprendizado de vida que eu tive, eu fiz um curso de desenho de programas educacionais no INSPER. Antes de fazer o curso, na minha cabeça eu tava assim, eu vou lá para São Paulo, eu vou conversar com o pessoal da Poli, do INSPER, que estão lançando inclusive um curso de Direito moderno, agora se chama de um curso de Direito 4.0 lá, que eles vão lançar na graduação. Eu cheguei assim, vou aprender um monte de técnica de usar Google Classroom, de usar tecnologia, de usar câmera, de usar aula virtual. No final do curso, eu descobri, e isso até a Juliana lá, que é responsável pela coordenação, falava assim, olha, vocês aprenderam que não é tecnologia que interessa, é conexão. É vocês conversarem com seus alunos e fazer o teste de experiência. Você pode dar aula com GIS, você pode dar aula com PowerPoint, você pode dar aula no Zoom, você pode usar Classroom, mas a pergunta que você tem que fazer é... Aí eu lembrei das músicas, né? Vocês usam as músicas. A pergunta que tem que fazer para o aluno sempre é, funcionou? Funcionou? Você aprendeu? Com a música você aprendeu? Não adianta eu dar aquela aula formal, com a gravata, exatamente, com o meu terno, enquanto eu estou lá achando para mim, né, que eu estou abafando, o aluno está dormindo. Os outros estão fazendo campeonato de meme no WhatsApp. Eu descobri que os alunos faziam isso, uma época de Alemate. Você está lá achando que está abafando,
e era o torneio semanal de meme de professor. Certeza Entendeu? que você tem várias figurinhas igual a gente. Não, olha só, por curiosidade, ó, eu tenho um monte de caneca que os alunos me dão de meme que eles fazem. Esse aqui é um que eu ganhei esse ano, ó. Ai, que bonitinho! Eles me pintaram de laranja. Eu acho que eu sou esse aqui, ó. Ah, mas é o Homer, ó. Veja. É o Homer, porque eu gosto de comer bastante doce na sala. Eu levo doce para os alunos de vez em quando. E aí eu entendi que não era técnica, não é porque eu sou doutor em microeconomia, não é porque eu tenho uma formação de mestrado, mas é porque, olha, eu escuto os alunos, eu chamo eles para ir no açaí para montar a disciplina. Eu fiz isso, acho que semestre passado. Eu chamei 10 alunos e falei, olha, vai ter umas barcas de açaí e eu quero criar uma disciplina de inovação. Vocês vão lá para dar a opinião de vocês? Eu cheguei na cabeça assim e falei assim, não, meus alunos querem aprender finanças, querem aprender Excel, querem aprender Stat. Cheguei lá, o que vocês querem aprender? Eles assim, ai, professor, a gente tem o maior medo de falar em público. E a gente não sabe participar de entrevista. Aí eu, é isso que vocês querem fazer oficina? Eu falei, a gente tem medo de falar em público. Finanças a gente estuda no YouTube. Agora a gente tem medo. Se alguém chama a gente para falar em público, a gente trava, a gente gagueja, a gente não sabe, dá branco. Eu falei, isso é importante para vocês? É importante. O que mais? A gente queria aprender a conversar com as pessoas que vão fazer entrevista de emprego. Porque a gente vai fazer entrevista de emprego, a gente nunca me ensinou como faz uma entrevista de emprego, então a gente ia reprovar, não sabe por quê. Será que alguém poderia falar pra gente sobre isso? Então você escutar, foi o que vocês falaram, você escutar e fazer teste de usuário o tempo todo, esquecer que você é o professor, e escutar, ter feedback, ver se aquilo ali está funcionando, as partes mais importantes hoje no processo educacional. Escutar, mas é difícil, assim, quando o ego é muito grande. E eu já tomei tanta pancada dos meus colegas da Unemat, quando eu ia falar assim, vamos participar de um evento de inovação. O que eu mais escutava era assim, para que eu vou participar de um curso se eu sou doutor? Eu falei, eu também sou doutor, eu participo de curso toda semana. Eu acho que tem que aprender. Então, isso é muito comum, mas como eu disse, da história do sininho, né? Você bate o sininho, as pessoas acabam se reunindo com a mesma vibe, com a mesma energia e com essa... E a gente atrai, né? A gente atrai muito esse ambiente similar. Aquela frase natural, do Alvin Toffler faz muito sentido, né? Que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, mas é aquele que não tem a capacidade de aprender, reaprender e desaprender. Enquanto o aluno está assumindo agora esse papel de ser protagonista do processo de aprendizagem, o professor também tem que aprender que o conhecimento está democratizado e que ele não é mais agora o grande saber, o grande eu sou. Então, essa distância que está sendo aí tirada do professor aqui e o aluno aqui é o que vai fazer que muitas pessoas tenham essa proximidade. Eu, às vezes, utilizava metodologia ativa sem saber que eu estava utilizando metodologia ativa. Por instinto, por inquietude. Então, em muitas oportunidades que eu chegava na sala de aula, minha primeira aula é o que você está fazendo aqui, o que você quer, de onde você veio, o que você quer aprender. E olha que engraçado, eu comecei a perguntar para os meus alunos o que vocês querem aprender na próxima aula. E algumas coisas me surpreenderam. Por exemplo, na última aula de estágio que eu tive, a grande maioria, professora, eu quero aprender a atender o cliente. E a gente já tem uma aula modelo sobre isso, que, claro, nesse semestre com a pandemia sofreu aí alguns ajustes, mas a gente gravou uma aula de rapport. Essa aula de rapport é uma aula de 25 minutos explicando palavras, técnicas de espelhamento, escuta ativa, porque você não pode mais falar para o cliente, você vai fazer isso. Você escuta e você fala, nós temos essa opção, essa opção, essa opção. O que você se sente mais seguro em fazer? O que seu coração pede para você fazer? É o processo? É uma notificação? É uma conversa? O que é? Como nós vamos resolver esse problema juntos? Você deixa de fazer para o seu cliente e faz com ele. Ele torna responsável pela decisão que ele assume. E aí, quando às vezes você tem um resultado não satisfatório, aquilo não é julgado contra você como se você fosse o responsável por aquela decisão. Porque a engrenagem, ele andou junto com você. A todo instante. Ele participou do processo de decisão, né? Ele participou, ele se sente participante e criou também as estratégias em conjunto. E isso são coisas que a gente aprendeu, estamos aprendendo, porque realmente não tem esse ponto aí que a gente chega e não tem mais o que aprender. É todo dia pesquisando uma coisinha nova e outra, validando. Então, às vezes, tem muita gente assim, tô assistindo live, fazendo webinar, lendo livro. O que você está testando?
Se a gente precisa não testar essa começar pergunta. a validar e a testar isso, às vezes esse conhecimento, ele vai ficar meio ali, tipo, por osmose, mas ele não vai Você ter um não vai significado. promover mudança, né? A mudança, ela só vem se você age. Então não adianta ficar E só o que se a gente, adquirindo de leitura e não e o que a agir. gente aprende lá nas SWs, né? Tem que fazer, né? Gente Tem que pensando fazer, que o bora. Guto... A frase que eu mais gostava do Guto é que ele falava assim, se você dá um chute numa árvore, vai cair 1000 ideias de chinês igual a sua. Tipo assim, se você não pegar essa ideia, executar, testar o que você está fazendo, não vai adiantar nada. Você falou esse negócio de perguntar para o aluno, eu faço um teste agora, eu coloco no quadro o que você gosta e o que você não gosta nas aulas. Para eles falarem de todas as aulas. É muito legal. Eu fiz isso já, eu me surpreendi, sabe? Porque assim, o que você gosta das aulas? Aí começa os alunos, ninguém vai com post-it, né? Aí um coloca o primeiro post-it, de repente está todo mundo colocando. Ó, professor, Gostei dessa ideia. eu não gosto de professor que passa lista de exercício e nunca corrige. Eu não gosto de professor que faz isso. Eu não gosto de professor que fica lendo slide, porque a gente é alfabetizado. Escreveram isso uma vez. Olha, eu não entendo porque o professor lê o slide se todo mundo aqui na sala sabe ler. Entendeu? Eu acho que ele só está matando o tempo. Então você começa a ter esse feedback, você fala assim, caramba. E são coisas básicas, né? Esse negócio de ficar próximo do aluno, no mesmo nível, uma coisa que eu descobri nessas universidades, quando eu fui fazer os cursos, por exemplo, tem universidade em São Paulo que você não chama o professor, você só pode chamar o professor pelo primeiro nome. O professor, o diretor, o reitor, por primeiro nome. Tá? Então eles falam que é uma forma de você se aproximar mais do aluno. E quem me falou isso lá foi, na época lá, era o pessoal lá, o Marcos Lisboa, que é ex-secretário executivo do Ministério da Economia, que é o CEO lá do INSPER. Ele falou assim, olha, você tem que estar próximo do seu cliente, do seu aluno. Agora, se o cara se dirigir a mim, tem que me chamar de doutor, de não sei o quê, todo mundo usa camisa polo lá para dar um ar mais informal também, mais próximo. Eu falo assim, é a forma como a gente tem das pessoas nos verem com acesso. Não adianta nada, você tá todo emperequetado assim, seu aluno vai conversar contigo, você nem olha. Acontece muito com político isso, né? O pessoal vai lá falar com você, a pessoa tá olhando pro lado, tá olhando o celular, não tá nem dando atenção. Eu acho que esse é o papel também de acolhimento, né? Que a gente tem que ter. A gente tem que desenvolver isso. Eu falo que eu sou um economista que virou professor, como muitos dos meus colegas eram engenheiros, advogados que se tornaram professor, e esse aprendizado nessa área pedagógica, acho que é muito importante e essencial para a nossa profissão. Mas a minha pergunta para vocês é, quais são os próximos projetos? Que eu sempre sei que vocês estão com um monte de ideia. O que vocês estão pensando aí? Projetos mirabolantes. Entre eles está vindo aí mais um livro digital e vamos ter curso